Bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast A Nu e Cru. Neste podcast vamos abordar temas financeiros que serão muito importantes para si. No entanto, se é sensível a algum tipo de comunicação, aconselho a não ver daqui para a frente. E hoje vamos ter a presença de Bruno Tavares, da equipa SER, que vai ser uma presença assídua no nosso podcast. Olá, Nuno. Olá, Bruno. E então, hoje vamos falar sobre o famoso programa Mais Habitação, correto? É verdade. Temos falado muito sobre esta temática, tem havido muitas notícias, mas eu acho que ainda ninguém está a falar disto a sério. Pronto, então é importante neste podcast também clarificarmos as pessoas efetivamente o que é o programa Mais Habitação e o que é que vai trazer de benéfico para as famílias, certo? Okay. Sim, o programa Mais Habitação é constituído por N medidas que o Governo quer implementar. Uma delas é precisamente a questão da ajuda no crédito de habitação para quem já tem crédito a decorrer neste momento. Temos visto N notícias sobre o programa Mais Habitação, nomeadamente a questão do crédito de habitação que já está a decorrer. Tem havido imensa especulação sobre isto e toda a gente anda baralhada como é que o Governo vai ajudar. Acho que é um pouco isto que está a acontecer, não é? Exato. E é importante perceber de que forma é que esse benefício vai chegar às famílias. Será de forma automática? As famílias vão ter de recorrer? Vão ter de se candidatar a esse apoio? Consegues-nos explicar um bocadinho como vai funcionar a medida? Eu vou tentar explicar na medida daquilo em que o Governo também já deu a conhecer. Porque entre nós, eu acho que o próprio Governo também ainda anda a perceber como é que ele vai implementar isto. A semana passada não havia qualquer tipo de resposta. Hoje já começa a haver algum tipo de respostas. Por exemplo, nesta temática de quem já tem crédito de habitação, o que o Governo já começou a comunicar é que vai ser o próprio banco a fazer esse acerto de contas. Que, por sua vez, o Estado vai pagar essa compensação ao banco. Certo, então, para as famílias, esse benefício vai ser diretamente na prestação, correto? Exatamente. Agora, o que ainda não está mencionado é como é que isto vai ser feito. Portanto, se no extrato bancário vai vir lá alguma forma para o cliente também se aperceber deste acerto, isto é que o Governo ainda não disse. Mas para também ser um pouco mais claro, como é que isto vai aqui acontecer? Portanto, o Governo o que vai fazer é, e aqui temos que andar para trás no tempo, quando eu contrato um crédito de habitação, normalmente o banco diz a sua prestação atual é esta. Só que existe uma parte técnica que o banco chama que é a taxa de esforço sob stress. O que é isto? Quando o banco aprova o processo, o banco tem que prever também se a taxa Euribor, que é disto que estamos a falar, se ela subisse 3 pontos percentuais, se aquele cliente continuava ou não a ter ainda capacidade para suportar a prestação. Portanto, e este exercício foi feito quando da contratação do crédito de habitação. Certo. Imagina, por exemplo, alguém que na altura estava com uma taxa Euribor, por exemplo, a menos 0,41. Okay? Hoje, a Euribor está a 2,85. Então significa que, de grosso modo, houve uma subida de 3,2% entre os menos 0,45 e aqueles 3,2%. Certo. Então, estás a querer dizer que, basicamente, todas as pessoas que contrataram crédito nos últimos anos já são elegíveis para esse apoio, porque neste momento então, já subiu mais de 3%. Quem contratou entre 2016 até junho de 2019, quem contratou entre 2016 e até junho de 2022 já está elegível para receber este apoio. Vamos pegar um exemplo prático de 150 mil euros. Okay? Na altura, a prestação eram 356 euros. Hoje, essa prestação já são 600 e qualquer coisa euros. Houve um aumento de 3,2% na taxa. Portanto, o que o Estado vem dizer é que sempre que houver um aumento de 3% na taxa face àquilo que eu contratei na altura, então, acima desse valor, o Estado vai dar um apoio. Mas, Bruno, acima dos 3%, certo? Acima dos 3%. Não é a totalidade da subida da taxa de juro que é compensada pelo Estado. É apenas o que sobe acima de 3%. Sim. Basicamente, o que o Estado vem dizer com esta medida é até 3%, Sr. Contribuinte tem que assegurar a subida da taxa de juro. Acima disto, nós vamos dar um apoio. E não é sobre o valor todo, que é tudo o que for acima disto, metade o Estado vai dar o apoio. Mas só sobre metade. Muito bem. E Bruno, já agora, para clarificar, apenas o crédito de habitação é que está incluído nesta medida
Ou, por exemplo, aquelas pessoas que contrataram crédito de habitação e mais aquele crédito adicional, chamado multifunções ou multiopções, esse crédito multifunções também está abrangido por esta medida? Eu acho que esse é um daqueles detalhes que o Estado ainda nem pensou. Porquê? Se nós formos ver o documento que já foi divulgado pelo Estado, ele começa com o título a dizer apoio ao crédito de habitação. Portanto, crédito de habitação é, em bom rigor da lei, crédito para a casa principal. Mas depois em baixo, na resposta que o Estado já coloca, menciona que é um apoio para o crédito hipotecário. Portanto, se é crédito hipotecário, é qualquer tipo de crédito que seja associado à casa. Pode ser para multi-opções, pode ser para a segunda habitação. Ou seja, eu acho que o Estado ainda não pensou muito bem se vai atribuir só ao crédito de habitação, se vai atribuir a tudo. É que, na minha opinião, se for apenas ao crédito de habitação, vai deixar muitos portugueses de fora. Além daqueles todos que já estão excluídos. Portanto, resumindo tudo isto, Nuno, a medida é mais do que nós tínhamos, mas não sei se será a solução. Porque, repara, eu ainda há pouco ia pegar nesse exemplo. Se eu pegar nos 150 mil euros de alguém que contratou, por exemplo, em 2016, o apoio do Estado líquido neste momento vai ser 16 euros por mês. Pois, e por acaso estava aqui a tentar fazer contas assim um pouco de cabeça e realmente parece-me que as pessoas podem achar que este apoio de metade da subida da taxa de juros vai ser efetivamente um grande apoio, mas sendo apenas acima dos 3% e metade desse valor acima dos 3%, realmente pode ficar assim em valores como 15, 20 euros, 25. Ok, é melhor do que nada, mas será que vai ser suficiente para ajudar as famílias? Sim. Na minha opinião, não é isto que vai resolver o problema. Eu acho que as pessoas não podem agora ficar à espera que este apoio vai resolver as situações. Portanto, eu deixo aqui uma sugestão para quem possa ouvir, que é: esta medida vem e é muito bem-vinda, mas atenção, procurem já outras soluções. Porque esta é uma pequena ajuda, mas não vai resolver o problema das pessoas. É que reparam, pegando nesse mesmo valor dos 150 mil euros, passamos de 300 e qualquer coisa euros para 600 e qualquer coisa euros. Portanto, são mais de 300 euros. Portanto, 300 euros num agregado familiar pode ser complicado de gerir. Se nós pensarmos que o apoio do Estado são 16 euros, será realmente isto que vai resolver o problema dos portugueses? Pois, realmente. E diz-me uma coisa, Bruno, que outras soluções é que podem existir para clientes que se encontram nesta situação e que realmente o apoio, pronto, é um pouco baixo? Pronto. Se nós pensarmos que em Portugal nós temos ordenados muito baixos e que, infelizmente, nós temos que recorrer a financiamento para comprar, por exemplo, um automóvel, para comprar outros bens que nós, calhar, não conseguimos poupar mensalmente para isso. Se eu for analisar, grande parte das famílias neste momento, por exemplo, tem crédito de habitação e tem outros créditos a decorrer. Tentarem ver o mais breve possível se juntar tudo num crédito ligado à habitação, se poderá ser uma forma de pouparem dinheiro. Além disso, tentarem ver, por exemplo, os seguros de vida, que representam uma fatia muito grande do meu encargo mensal, se existe abertura do banco para eu poder negociar com outra seguradora que me traga mais benefícios. Se calhar tinha aqui uma poupança de 30, 40 euros, dependendo da idade. Que acaba por ser superior ao apoio que esse mesmo cliente iria ter neste programa de proteção às famílias, mas que iria apoiar com 15 euros. E, possivelmente, há algum ajuste que pode ser feito nos próprios créditos, mesmo a nível de seguros, como tu disseste muito bem, que pode representar uma maior poupança. Sim, basicamente é isso. Muito bem, Bruno. Já agora, outra questão. Outra das medidas é a tal obrigatoriedade de os bancos apresentarem uma taxa fixa aos clientes. Esta taxa fixa pode ser solução, por exemplo, para estes clientes que já tiveram uma subida superior a 3% na sua taxa de juros? A pergunta é pertinente e acho que a medida é boa, mas peca pela tardia na aplicação da mesma. Então, eu vou dar aqui um exemplo muito prático para toda a gente perceber isto, que é: os bancos compram dinheiro também lá fora. E é com base no preço do dinheiro que compram que depois vão emprestar às famílias e às empresas. Se de repente o banco vai começar a comprar dinheiro em taxa fixa, o preço que ele vai adquirir não será o mesmo. Para simplificar isto tudo, imaginem o exemplo do leite. Imaginem, por exemplo, que de repente o governo quer regulamentar o preço de venda do leite. Então, para nós percebermos isto, o que é que temos que fazer? Temos que ver que o preço da ração das vacas
da comida, portanto vai influenciar o preço do leite. O preço da deslocação que existe do leite, portanto, tem um custo. Então, o que é que eu vou dizer ao agricultor? Senhor agricultor, você vai ter que fixar o preço do leite. Você não pode mexer mais nos próximos anos no preço do leite. Hoje o leite custa à volta de 96 cêntimos, mais ou menos. E o agricultor o que é que diz? Ok, bem, eu compro a ração por X, eu gasto X de gasóleo, depois tenho de ter a margem do intermediário, tenho de ter a margem do supermercado. Portanto, se eu hoje vendo a 96 cêntimos, se eu durante os próximos 30 anos eu não posso mexer no preço do leite, então eu vou para lá a venda por 3 euros. Então qual é que é o problema? Eu vou estar a beneficiar não o consumidor, mas sim quem está na origem. Portanto, o que tu estás a querer dizer é que os bancos, neste momento, a fixar uma taxa, irão naturalmente fixar por uma taxa superior ao que é praticado atualmente a nível de taxas variáveis. Sim. E neste momento as taxas variáveis já estão altas. Sim. Certo? Porque depois o banco ainda por cima vai aplicar uma taxa que o governo obrigou. Só que o governo não diz qual é a taxa porque não pode fazê-lo, porque isso depende do preço que o banco compra o dinheiro. E cada banco, conforme a sua robustez financeira, vai comprar dinheiro a preços diferentes. Portanto, obrigar o banco a ter um serviço em que o preço é o próprio banco que põe, o banco pode escolher duas coisas, que é, ou realmente vai pôr um preço competitivo porque quer vender o produto, ou se calhar vai pôr um preço proibitivo, em que o cliente diz, ok, mas eu hoje pago 400 euros, se eu mudar para a taxa fixa, pago para aí 600 euros. Outro detalhe, ok? Que já é um detalhe técnico que o governo também não pensou nisto. Quando as pessoas contratam um crédito de habitação, elas têm que fazer o registro da compra e da hipoteca, que é feito na Conservatória do Registro Predial, em que lá fica atribuído qual é a taxa pelo qual está a contratar o crédito. Sim. Se eu vou contratar uma taxa fixa, a taxa máxima também altera. A minha pergunta é, quem é que vai suportar a alteração desse registro? Não vamos alterar? Ou é o consumidor que vai suportar a alteração do registro? É que se é o banco, também não está previsto no diploma essa questão. Portanto, eu acho que lançou-se uma medida que, na minha opinião, é das medidas mais populistas que eu vi até agora. Porque, na prática, eu não vejo de que forma isto vem ajudar as pessoas. Agora, se me disseres, Nuno, esta medida devia ter sido implementada quando? 2019. Sabes porquê? Porque foi a primeira vez em que se começou a pensar e começou a dar indicadores que a taxa poderia vir a subir. Então, a medida é tardia. Portanto, deveria ter sido uma medida de precaução e não uma medida de reação, como está a ser feito neste momento. E já agora levantou-se-me aqui outra questão. Sim. Essa taxa fixa a que os bancos estão obrigados a oferecer aos seus clientes é uma taxa fixa. Parece-me também que não está muito clarificado. Será uma taxa fixa para todo o prazo do empréstimo? Ou, por exemplo, se o banco apresentar uma taxa fixa a 2 anos, ou 3 ou 5 anos, como alguns já praticam atualmente, mesmo antes desta medida, isso também é considerado, apesar de não ser uma taxa fixa pura, como costumamos chamar, uma taxa fixa pura para todo o prazo do empréstimo, acaba por ser considerado uma taxa mista, em que é fixa durante um período de 2, 3, 5 ou 10 anos, e depois passa a taxa variável. De que forma os bancos têm abertura para apresentar estes diferentes tipos de taxa, ou têm obrigatoriamente de apresentar uma taxa fixa para todo o prazo do empréstimo? Pronto. Outra questão que eu acho que também está a pecar por falta de informação é essa, que eu acho que também o Governo ainda não pensou muito nisso, que é, em boa rigor da lei, uma taxa fixa é pelo prazo todo de empréstimo. Caso contrário, é chamado de taxa mista. Exatamente. Se eu for olhar à letra o que está na intenção do Governo, eu posso partir do pressuposto em que será uma taxa pelo prazo todo. Mas poderá acontecer isso, do Governo não ter sido claro e obrigar os bancos a ter uma taxa fixa durante algum tempo. Só que aí chamamos de taxa mista. Portanto, eu acho que o Governo aqui não tem a mínima noção de como é que a banca neste momento está a funcionar. Nem tem a mínima noção de que impacto é que vai ter. É que repara, se o nosso problema é que as pessoas estão com dificuldade em pagar a prestação, de que serve agora eu dizer, se você por mais 100 euros, você compra a segurança da prestação não subir, mas vai pagar mais 100 euros. Então se eu já não posso pagar o valor atual, porque é que eu vou estar agora preocupado em fixar a taxa, mas custa mais 100 euros? Quando muitas famílias já não têm capacidade para suportar aquilo agora que está já a decorrer. Pois, na verdade, pode efetivamente não ser uma ajuda às famílias e a ajuda que as famílias precisavam neste momento. Na minha opinião, a única ajuda é ao próprio Estado que lança uma medida populista com pouca aplicabilidade. É aquilo que eu acho. Certo. No entanto, Bruno, a taxa fixa tem as suas vantagens. Para alguns tipos de cliente, tem as suas vantagens. Consegue-nos
dar aqui alguns exemplos e que vantagens é que efetivamente trazem para os clientes? Basicamente, a questão é ao dia de hoje. Ou seja, se eu hoje for comprar dinheiro ao preço que ele está hoje, é diferente. Aqui pode ser uma solução fixar a taxa. Porquê? Porque eu vou saber exatamente hoje, eu preciso valor por mês que eu vou fixar o prazo todo e eu consigo fazer a minha vida. Então, a partir daí é uma vantagem. Pode não ser vantagem, por exemplo, para quem já está no momento em que não pode pagar a prestação porque contratou há 4 anos atrás, hoje está com dificuldades em cumprir com aquela prestação e ainda pôr mais dinheiro em cima para fixá-la. Portanto, a taxa fixa é uma vantagem muito grande para quem, ao dia de hoje, ainda tem margem para poder comprar a segurança. Porque, basicamente, a taxa fixa, sem olhar para a questão financeira, qual é melhor, qual é a pior, eu acho que se resume uma coisa. Quem escolhe taxa fixa, ao dia de hoje, quem está a contrair um novo empréstimo, faz por um motivo muito simples. Está a comprar a segurança. Ou seja, quer saber, hoje vou pagar X, daqui a 5 anos vou pagar esse mesmo valor e daqui a 20 anos pago esse mesmo valor. Certo, e deixa de estar sujeito a esta volatilidade das taxas de juros e incerteza, que não sabemos o que vai acontecer nos próximos tempos. É basicamente por aí a taxa. Agora, aplicar isto como uma medida para ajudar as famílias já endividadas não me faz grande sentido. Faz-me sentido sim, se a medida for aplicada para novos financiamentos. Aí faz todo o sentido. Mas para aquilo que já está a decorrer e apresentar como um argumento para combater a subida da taxa de juros, parece bastante rebuscado. Pois, porque efetivamente acaba por não representar uma descida da prestação à partida. Pelo contrário, vai representar um aumento da prestação. E por aí não sei de que forma realmente o Governo vai conseguir ajudar as pessoas. Muito bem, Bruno. Então, de forma resumida, esta medida do programa Mais Habitação, como foi chamado o programa pelo Governo, para proteger as famílias, de uma forma muito resumida, que opções é que efetivamente o Governo nos dá e dá às famílias para conseguirmos, neste momento, ultrapassar esta subida de taxas de juros? Ok. Então, de forma a concluir e a fazer um apanhado de tudo isto, portanto, esta medida que o Governo anunciou vem dar um pequeno empurrão nas famílias, portanto, vai contribuir com alguns euros para colmatar esta subida. Fica ainda pendente, a nível prático, como é que se vai fazer, sabendo que será o banco que vai fazer esta aplicação direta. Resta saber se os bancos já estão prontos para conseguir implementar isto na sua carteira de clientes e de que forma que isto depois vai ser aqui aplicado. Quanto à questão da subida, de existir uma taxa fixa, parece-me boa ideia para quem está ao dia de hoje contraindo um novo crédito de habitação. Para quem já tem um crédito de habitação a decorrer, poderá não resolver o problema. Porquê? Porque se hoje já está em dificuldades, não é com uma taxa fixa que vai ser um valor mais alto que vai resolver a situação. Portanto, são algumas gotas que o Estado colocou à disposição das pessoas, mas tendo em conta que estamos a entrar numa altura de seca, usando a mesma analogia, as gotas vão dar para dar-me algum tempo para ter mais alguns passos, mas não vai resolver o problema de fundo. Portanto, e acho que é isto que é preciso ainda ser pensado pelo Estado. E pondo um bocadinho o Estado de lado, o que é que efetivamente as famílias podem fazer e a quem podem recorrer para efetivamente solucionar algumas questões que estão a afetar demasiado as famílias neste momento? Então, eu acho que aqui tem que haver uma coisa de uma vez por todas metendo na cabeça das pessoas. E eu até agora tive também a dizer que o Estado não esteve bem nestas medidas, mas também agora aqui tem que ir para o outro lado. O Estado não consegue fazer tudo pelas pessoas. Claro. Portanto, neste momento, as pessoas têm que começar rapidamente a encontrar soluções. E neste momento o mercado já tem soluções para elas. Olha, podem ir ao seu banco diretamente, podem consultar os bancos todos. Eu não tenho tempo para fazer isso tudo. Ótimo. Hoje já existem figuras jurídicas previstas e estão regulamentadas pelo Banco de Portugal, que são, por exemplo, os intermediários de crédito que fazem esse tipo de situação. Ok, eu não tenho tempo. Muito simples. Contrato um intermediário de crédito e digo como é que está a minha situação financeira. E esse intermediário de crédito vai fazer o trabalho por mim que eu não tenho tempo e que até não domino essa linguagem. E é esse intermediário de crédito que vai ir junto às instituições e vai ver o que é que me consegue reduzindo a prestação. Portanto, hoje existem já soluções que antigamente não existiam. Mas grande parte dos bancos está preocupado com as famílias. Só que neste momento tem que ser as famílias a ir à procura da solução. Não é possível, o banco não tem recursos humanos suficientes para conseguir de uma forma proativa ligar a todos os seus clientes. Claro. Isto era ótimo, mas não é execuível. Portanto, eu acho que estamos a entrar naquela fase
que 2024 pode ser um mau ano para quem não for proativo em 2023. Porque eu acho que quem for proativo em 2023 vai ter 2024 assegurado. Portanto, este ano é o ano para parar, analisar, ponderar e encontrar alternativas. Sem dúvida. Porque elas existem, mas efetivamente não é o governo que nos dá todas essas alternativas e nós é que temos de procurar. E efetivamente temos a figura do intermediário de crédito que pode ser muito, muito importante na procura destas soluções. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso mesmo. Este episódio fica por aqui. Por hoje é tudo. Aguarde pelo próximo, que sairá muito brevemente.